Bom, gente, hoje chegamos ao politeísmo, né? Nós já vimos aí como é que surgiram as manifestações, começaram a surgir as manifestações religiosas no mundo, né? Vimos lá o animismo, a primeira manifestação religiosa, passamos pelo xamanismo, toteísmo e agora a gente vai falar do politeísmo, né? Como é que vai surgir o pensamento politeísmo, depois monoteísmo e depois vamos estudar um pouquinho de cada religião até chegar lá na frente, tá certo? Começando aí por passos. Então, politeísmo. O que seria o politeísmo? Como que o politeísmo existiu? Tá? Então vamos lá, vamos primeiro começando pela definição, né? Politeísmo é de junção de duas palavras do grego, né? Polis, que significa muitos, e theos, que significa Deus. Então politeísmo é a crença que existem vários deuses. Você tem que lembrar sempre que o pensamento religioso, a religião, ela vai se sofisticando com o passar do tempo. Ela vai se aprimorando com o passar do tempo. Então olha só, gente, não se sabe exatamente quando surgiu a primeira crença politeísta. Porém, através do animismo, acredita-se que o homem e seus primórdios já acreditavam em manifestações transcendentais. Como assim? Não tem como a pessoa falar assim, ó, tal religião foi a primeira religião politeísta do mundo. O politeísmo surgiu na data X, na data tal. Não. O pessoal vai pesquisando, vai chegando às conclusões, né? Vão juntando as peças do quebra-cabeça e eles chegam às conclusões. Olha, provavelmente era assim que o homem pensava a respeito das expressões religiosas. Então tenha em mente isso. Não tem como saber exatamente, tem como se estudar para deduzir como foi, tá? Mas vai chegar um ponto que essas deduções vão ser o mais próximo que o homem vai chegar, tá certo? Então vamos aí pelas descobertas arqueológicas. O corpo de algumas pessoas eram encontrados na posição fetal, a posição que o bebê fica dentro do útero da mãe. Isso leva os estudiosos a pensarem que existia algum tipo de pensamento para que enterrasse os mortos assim. Olha lá, anota, esses corpos sempre eram encontrados direcionados para o leste, onde o sol nasce. O que significa isso? Então, poxa, os arqueólogos encontraram um monte de corpo, gente, nessa posição que vocês estão vendo aí, na posição fetal, como se fosse um bebê dentro da barriga da mãe. E o que eles chegaram a acreditar? E eram sempre em uma posição, sempre na direção do sol. Então o que eles entenderam com isso? Que existia alguma crença relacionada ao sol. Primeiro, posição fetal, na posição que a pessoa vem ao mundo. Então eles acreditam que nessa mesma posição que a pessoa vem ao mundo, era da maneira que a pessoa deveria voltar, né? Se ela veio à Terra dessa posição, ela volta para o seio da Terra, da Mãe Terra. Primeiro elemento, né? Primeira sefirote da árvore da vida, Malkut, reino, significa terra, tá certo? E a gente vai aprender Cabala mais para frente. Então, da mesma maneira que a pessoa vê o mundo através dessa posição fetal, ela vai voltar para a Mãe Terra dessa posição fetal. E era sempre para o leste, tá certo? Que ela era virada, o corpo dela era encontrado, tá? Para a posição do sol. Então eles levaram a crer que existia alguma crença mística relacionada ao sol, porque os mortos eram todos virados para a posição do sol. Então eles começaram, né, a entender, rapaz, tinha alguma mística que relacionava ao sol. O que era essa mística? Será que o sol para eles era um deus? Será que eles acreditavam que toda vida irradiava do sol e que toda vida voltava para o sol assim que morria? Por isso que eles tinham que ter o corpo virado para o sol? Como que se sucedeu isso? Aí você tinha as sepulturas, tá? Todas as sepulturas tinham um buraco voltado para o oeste. Se o corpo era voltado para o leste, a sepultura, esse buraco da sepultura era voltado para o oeste, era onde o sol se põe. Aí os pesquisadores ficaram pensando, né? Por que para o oeste? Será que quando o sol vai embora, o sol leva todas essas almas embora? Tá? O corpo está voltado para onde o sol nasce, mas o buraco, que é o buraco da alma, e nesse buraco, né, chamado buraco da alma, eles acreditavam que o espírito da pessoa saía daí. Isso leva a entender o quê? Que existia alguma crença forte relacionada com o sol, né? Quando o sol se põe, o espírito da pessoa saía e voltava para o sol. O que eles pensavam? Era mais ou menos isso que eles vão chegando às conclusões, tá? Então se tem umas primeiras teorias sobre os deuses, tá? Primeira teoria, o sol muito forte, tá? Provavelmente eles achavam que o sol era alguma manifestação transcendental, sobrenatural.
por essas evidências: posição fetal, o buraco da alma. O sol é simbolizado por trazer vida, tá? Até hoje o sol é simbolizado, né, por trazer vida. Então as primeiras teorias surgem que o sol teria sido um deus. O fogo também, para eles, teria sido um deus. Pô, fogo, cara? Como assim? Acendo palito de fósforo? Mas hoje você está no século XXI, tem toda a ciência. Mas, gente, a gente tem que voltar nos primórdios, tá? Se você pensar na sua lógica, fogo naquelas épocas era algo milagroso. Eles não tinham como explicar isso, tá certo? Hoje se tem toda a ciência, mas naquela época não tinha. Então o fogo para eles também era uma espécie de deus, tá? Porque eles assavam seus alimentos, tá? Matavam grande parte das bactérias, eles se aqueciam, tá? Eles se protegiam de feras, tá certo? Várias outras coisas. Então também acharam que o fogo era um deus. Rocha, uma rocha ter alma, lembra lá do animismo? Tudo surge do animismo. Começa a entender o animismo, você começa a entender várias coisas. As pedras, as rochas também eram uma espécie de deus. Por quê? Porque eles faziam as suas ferramentas, se protegiam, tá? Mantinham eles vivos, então eles achavam que a rocha era deus. Outras pessoas também vão acreditar que as forças da natureza eram deuses. Por exemplo, trovões. Você imagina, né, o que era um trovão naquela época? Eles iam achar que era algum tipo de deus. Eles olhavam para o céu e viam um trovão rasgando. Oi, é comum isso. Tá? Isso ciência explica uma massa de ar nu, uma massa, né, de ar quente com a massa de ar fria causou uma descarga elétrica. Mas naquela época não tinha ciência para explicar isso. Então eles achavam aqueles relâmpagos cortando o céu, eles achavam que era uma divindade. Outros achavam que era o mar. Lembra a vida da água, achavam que era o mar. Olhavam para o mar, o horizonte, mas o que tem depois dali? A morada dos deuses, o que é isso? Você tem que começar a pensar como pessoa da época, daquela época, que você vai entender, compreender melhor. A chuva, como que vem a chuva? Cara, tá muito quente, quando essa chuva vem, ela resfria, ela traz vida pra gente, só pode ser um deus. Você tem aí, em várias culturas, isso já é relatado, que as expressões da natureza são deuses, são divindades. Por exemplo, os egípcios achavam que o Nilo era uma espécie de deus, que a enchente do Nilo trazia vida, enraigava todo o Egito. E quando o rio Nilo abaixava, deixava a terra molhada, boa para fertilizar, entendeu? Para a terra fértil. Então ele achava que aquilo ali não poderia nada mais ser do que uma divindade. Aí nós temos o culto as criaturas, e a gente vai começar a entender agora como que surgiram a outras religiões. Nós temos relatos antigos ao culto ao urso. Por quê? Porque o urso era feroz, era bravo. Então o que acontecia? Tribos guerreiras acreditavam que quando o seu guerreiro matava um urso, ele pegava, tá, aquele totem, aquela característica do urso para si. Então eles matavam o urso, comiam a carne do urso, e aquela força que tinha no urso, no deus urso, passava para o ser humano. Tá? Então o ser humano se tornava, o guerreiro se tornava inabalável. Isso também surgiu com o lobo. Quando alguém matava um lobo, comia a carne do lobo, eles ficavam inabaláveis, com aquele totem daquele lobo. Tá? A pantera, mesma coisa, e assim sucessivamente. E o que eles começaram a pensar? Eles começaram a pensar que nada mais, nada menos, esses ursos eram uma divindade, o lobo era uma divindade, tá? Que fazia o quê? Que se sacrificava para dar vida ao ser humano. Então o guerreiro matava o lobo, nada mais era do que a divindade, deixando ser morta para trazer vida para o ser humano, se sacrificando em prol da humanidade. É assim que os antigos pensavam. E essa crença, né, esse pensamento de você ver o animal, né, um animal é uma divindade, a gente vai cultuar ele, ele vai aparecer, a gente vai matar ele, vamos comer carne deles, vamos ter o poder que ele tem. Isso foi influenciando o quê? O surgimento das religiões politeístas. Isso influenciou a mitologia sumeriana, influenciou a mitologia celta, a mitologia inca, o cristianismo, a mitologia asteca, nórdica e judaísmo, tá certo? Então você percebe como é que acontece, tudo vem lá dos seus primórdios. Quando você começa a estudar a raiz, você vê que tudo vai começando a fazer sentido. Então esse culto ao urso, culto ao animal, eles cultuavam o animal era o deus que se sacrificava. Isso foi pegando, né? As religiões foram pegando esses ganchos desses pensamentos primordiais, e com o passar do tempo, o animismo, o xamanismo, o toteísmo, tá, foram tudo sendo a base para o que se tem, que nós conhecemos hoje de religião. Tá? Outra coisa, religião
O que é religião propriamente dita? Que a gente vai entrar nas religiões politeístas, monoteístas, enfim. O que é religião propriamente dita? A palavra em latim, que significa religare, tá? Que faz essa religação. A religião, fora do sentido pejorativo que ela tem hoje, é uma intenção nobre, tentar religar o homem com a divindade, tendo em vista essa religação. Essa religação, quer se foi perdida, a religião, no seu bom sentido, tenta tornar acessível a todos. Então, o que a religião faz? A religião, no seu bom sentido, tá, gente? Ela é boa, porque ela tenta religar o homem a essa divindade. Esse elo que foi quebrado por algum motivo, sentimento de culpa, a gente vai falar tudo lá na frente, tá? Eles tentam religar a criatura de volta. Aí tem todo o sistema de sacrifício, que eu vou explicar como surgiu mais lá na frente e tudo mais. A religião, no sentido pejorativo hoje, né, caiu em descrédito. Vamos falar, religião não vale nada, os religiosos não valem nada. No sentido pejorativo eles estão certos, mas no seu bom sentido da palavra, no seu religare, é um sentido bastante animador, bastante aproveitador. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Continua assistindo a série, vai ter muita coisa boa mais pra frente a coisa vai ficando melhor ainda, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu comentário, me empolga muito. Quando eu vejo um vídeo que não tem comentário nenhum, eu fico meio desanimado, mas quando tem pelo menos um comentário, me anima para fazer mais e mais vídeos, tá certo? Um abração, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e tchau, tchau.